Leitura do livro Aveluz, João Nunes Maia, pelo Espírito Shaolin. Alegria. Esse valoroso homem, André, que se tornou discípulo do Divino Mestre, foi trucidado na Acaia, pendurado em um madeiro em forma de X, para que o Evangelho ali fosse dignificado como força de vida. Ele chegou a Corinto com alguns de seus acompanhantes para fazer mais conhecida a boa nova de Jesus Cristo, e foi colhido por malfeitores encamisados no crime, guiados por políticos inescrupulosos, no intuito de fazer calar o anunciante das coisas do Espírito. André nunca se esquecera da lição de alegria dada por Jesus. E quando era espetado por lâminas que a violência fazia acionar em seu corpo, ainda lhe sobrava força espiritual para sorrir, sabendo que estava cumprindo o seu dever de entregar sua vida física como semente para as futuras árvores do cristianismo no mundo. André tinha muita afinidade com o mundo grego e sentia imenso prazer quando ouvia falar dos filósofos mais instruídos da terra, que haviam nascido na Grécia. Tinha notícias também de um contemporâneo seu, de nome Apolônio, de Tiana, um iniciado que iluminara o coração pelo amor e a verdade de que a sua incomparável inteligência era portadora. André sabia de cor muitos preceitos de Sócrates e Platão, e os admirava pela rara beleza de seus ensinamentos, eivados de justiça, amor e alegria. Bem, vamos encontrar o irmão de Pedro, cansado da réfrega diária que tinha o mar da Galileia como palco. Ali, naquele mundo líquido, estava a lavoura dos pescadores. André chegou em casa e entrou em meditação sobre a vida dos homens e das coisas, sobre Deus e a criação, sobre o porquê viver e para quê, pensando se iria ficar toda a vida como pescador, enquanto existiam milhões e milhões de outros cada vez mais ricos, enquanto os romanos dominavam quase o mundo inteiro. E o cidadão romano se destacava onde seu domínio se salientava pela força, enquanto os outros se mantinham como escravos ou servos, como escabelos de seus pés. Passado alguns minutos de meditação, pegou alguns escritos sagrados e, lendo, dorme como uma criança e voa como um passarinho que o destino leva para as regiões do Éden. André foi levado por alguém que não viu. Entrou em um enorme pátio onde se avistavam muitas pessoas a trabalhar, cuidando dos harmoniosos jardins. Depois foi conduzido para um amplo salão, onde uma mesa circular enfeitava o ambiente, rodeada de cadeiras confortáveis. A música se espraiava na atmosfera, sem que se pudesse descobrir sua procedência. Mais ao lado, várias cadeiras reclinadas, bem dispostas, convidavam à conversação. Duas delas estavam ocupadas por personagens que logo o filho de Betsaida atinou quem seriam: Sócrates e Platão. Foi convidado a assentar-se.
o que fez meio desapontado, mas alegre. O seu acompanhante conversou com os 2 líderes da filosofia, apresentando o seu tutelado. André ouvia, mas não via a entidade. Sócrates, muito gentil, saudou André e Platão desejou-lhe paz. O irmão de Pedro, prestimoso, respondeu às gentilezas dos 2 senhores e começou a conversação iniciada por Sócrates. Meu filho, ainda estás preso aos liames da carne e talvez não conseguirás registrar tudo o que porventura deveríamos conversar nesta oportunidade. Todavia, a bondade de Deus é imensa e nos dá outros recursos. Guardarás tudo dentro da consciência, como se fosse um gás circulando nos mais profundos arquivos da alma, por leis que desconheces. Na hora conveniente, tal conhecimento irá aflorar na inteligência em forma de lembranças, meio confusas a princípio, aclarando-se depois e tomando a forma que pretendemos na realização que foi desejada. Nós te agradecemos a admiração que tens por nós, ao conhecer fragmentos dos nossos feitos quando passamos pela Grécia. E o interesse nosso de falar-te era bem maior que o teu de nos conhecer, pois se trata de coisa muito interessante e da maior importância para a tua vida. Escuta com atenção. Foste preparado, meu filho, antes de nasceres na terra, para te unires a um mestre que se propõe a ensinar aos homens. Deves segui-lo quando o chamado chegar aos teus ouvidos. Terás um papel a desempenhar na estrutura orgânica da religião nascente. E a nossa maior alegria é que podes desempenhar o teu papel com prudência, com coragem e com amor. É bem possível que tenhas de dar duros testemunhos, sem que o medo te torne covarde, mesmo que sejas abandonado nas horas mais difíceis. Não temas. É nessas horas que precisarás de mais ânimo. E nós, de onde estivermos, haveremos de cooperar com todos os trabalhadores desse mestre incomparável. Ajusta teu caráter na dimensão de novos entendimentos a serem administrados por ele e avança destemido. Quando estivemos na terra, já foi, de certo modo, preparando o terreno para essa grande alma. Já foi semeando gotas de luz que ele nos ofertou nos planos resplandecentes em que transita. Esse espírito de que te falo já está na Galileia, onde tiveste a abençoada felicidade de também nascer. A terra, André, encontra-se em festa espiritual, por hospedar a maior das estrelas dos céus. E nós, mesmo do plano espiritual, continuamos a ajudar a disseminação das ideias de Deus anunciadas pela mensagem do Messias. Na verdade, te dizemos: o sol vai nascer na escuridão do planeta em que vives
do qual também estamos fazendo parte. Sócrates, sorrindo, adiantou com sabedoria: meu filho, esse mestre de que acabo de falar é um grande educador cósmico que não só é mestre de fora, como de dentro da alma. Que Deus abençoe a tua existência no mundo e o teu trabalho de cada dia. Sem que André pudesse falar, desejoso de agradecer àquele homem maravilhoso que fazia transparecer pela fala e pela presença a serenidade dos céus, Platão deu continuidade à conversa de Sócrates. André preparou-se para ouvir o antigo filósofo, que derramou sobre todos o conhecimento humano da mais pura essência educativa, que formou conceitos elevadíssimos sobre política e vivência humanas, fundador de métodos democráticos de direção dos povos, o homem que sonhou com fraternidade vivida e deu ensejo às universidades na Terra, que falou de continentes desaparecidos como a Atlântida e a Lemúria, como se os tivesse visitado e neles morado. Foi também quem soube no mundo entender com mais profundidade o pensamento de Sócrates, desdobrando-o em inúmeros ramos de entendimento e fundando educandários exemplares, como academias de luz. Platão começou a falar tranquilamente a André. Filho de Betsaida, terra generosa e boa, que o nosso Pai Celestial te infunda ânimo e fé para remover do teu coração todas as dúvidas que por acaso estiverem te inquietando e que a luz da confiança fortaleça todos os teus sentimentos, fazendo da tua vida, André, um cântico de alegria. O que já ouviste de Sócrates é o que podes ouvir de mim. Sentimos-nos imensamente satisfeitos em contar com a tua presteza, com a tua fé e coragem na implantação da verdade que irás ouvir do Messias. Em primeiro lugar, é justo e bom que fortaleças os conhecimentos acerca da vida e alimentes a certeza de que ninguém morre. Além do corpo, vibra uma chama divina. Sem ela, o que seria dele? Um amontoado de matéria que se destaca no lixo pelo seu mau odor. No entanto, iluminado pela alma que dele se serve como um instrumento, é a peça mais importante na vida do espírito em passagem pela terra. É uma construção divina que, mesmo ao tempo, guiado por Deus, gastou muito para solidificar sua conjuntura e dele tirar as mais belas notas para a orquestração da vida e glória de Deus. Queremos ter muita alegria ao te conscientizar da tarefa que tens no esclarecimento da humanidade. Serás um dos pontos da claridade divina na escuridão do planeta. Cresce no amor, meu filho, para que esse mesmo amor venha te libertar para a eternidade.
Vamos fazer o possível para que te lembres com mais nitidez deste encontro nas horas convenientes. E não penses que ficaremos distantes do movimento novo para a nova vida de luz espiritual que a Terra vai receber. Não. Estamos todos unidos com aquele que já se encontra na vinha do Senhor, dando cumprimento a todas as profecias de todos os tempos que anunciavam a vinda de um Messias como um sol para a velha terra, a salvar os homens e a salientar uma nova esperança aos corações sofredores. O seu olhar é imantado de poderes que curam enfermos. Poderás mais tarde constatar que sua palavra é como se fosse a palavra do próprio Deus, com poderes inexplicáveis. É uma fonte inesgotável de sabedoria e de paz. As suas mãos parecem 2 sóis que removem todas as trevas ao abençoar, levantam paralíticos, curam leprosos e ajustam os desequilibrados. Sua presença é uma esperança sem limites. André gostaria de ficar ouvindo aqueles mestres do saber durante toda a vida, mas sentia que sua tarefa o chamava para as lides do mundo. Por dentro parecia cantar hinos de alegria e de libertação. Nada falava por não ter nada a dizer. Estava ouvindo tudo de que por certo precisava. Platão, com a candura que lhe era peculiar, finalizou com benevolência. Meu filho, quando fores chamado, abraça esse dever como sendo o maior da tua vida, porque a própria vida na terra te será pedida para testemunho. Na velha Grécia, se souberes comportar-te, encher-nos-á de júbilo, pois os gregos precisam desse testemunho de confiança e de fé. Sê alegre mesmo na despedida da terra para o céu. Nisso, André sentiu que alguém batia de leve em seu ombro. Ouviu uma voz suave lhe dizendo: Vamos, André, é hora de partirmos. André levantou-se e alcançou as mãos dos 2 filósofos, beijando-as como se fosse uma criança. E os 2 mestres sentiram em André uma alma da mais pura simplicidade, que parecia toda a atenção para os devidos acertos na sua personalidade, visando a um perfeito desempenho no importante papel de discípulo dos mestres, Jesus Cristo. André acordou esplendendo de alegria, sem saber o motivo, mas a alegria era imensa. Depois, vagamente, veio à tona um vago sonho, que devagarinho tomou o corpo, fazendo-o lembrar-se de muitas coisas que lhe deram a certeza da existência dos céus, de que tanto falavam os livros sagrados. Quando Jesus o convidou para segui-lo, André foi tomado de muitas recordações a respeito do diálogo com os filósofos gregos, sentindo que Jesus é realmente o Messias prometido.
Entregou-se ao Mestre como peça da máquina que deveria trabalhar na terra, no cultivo dos corações e das inteligências para o bom plantio da verdade. André adentrou a igreja dos pescadores e tomou lugar ao lado de seu irmão Pedro. Tiago de Alfeu assume a posição de orar e rogou a Deus com toda a disposição e humildade. André, a um simples olhar de Jesus, levantou-se com reverência e falou: Mestre, eu amo muito a alegria. Queria que me fizesses a caridade de apresentar a modalidade em que a alegria pode ser mais útil e a forma de atingir a humanidade com essa virtude divina que pode nascer nos nossos corações. Messias, ouvindo atento seu discípulo, preparou o verbo para discorrer acerca do mais lindo tesouro e da mais encorajadora disposição que a alma pode despertar: a alegria quando esta emana do amor. André, pode ser uma fonte de alegria em que muitas pessoas saciarão a sede. A alegria é um dom divino. Para que conheças mais de perto o valor da alegria, observa a tristeza. Deves ter cuidado quando falares aos teus companheiros, para que não destiles neles estados negativos que por vezes encontras como entulhos dentro de ti. Antes de pensar, antes de falar, vê como está teu mundo interno. Se as condições não estiverem favoráveis, trabalha para te modificares, porque conversar com os outros nos traz certas responsabilidades e para tanto devemos nos preparar. Assim como existe o pão que mata a fome do corpo, existe o pão da palavra e da alegria que matam a fome do coração. Assim como existem alimentos indigestos pela sua composição, em dissonância com o fardo físico, igualmente há palavras e gestos em distonia com as almas que os veem e as ouvem. A alegria elevada, meu filho, é uma força poderosa que ainda desconheces. Ela transmite em sua estrutura divina as bênçãos da saúde e da fé, até do próprio amor, elevando o sistema de felicidade e cooperando com a esperança, para que sintamos prazer em viver e em amar a Deus e aos homens. Com o tempo podes observar que tudo na criação canta louvores ao Criador. Se tiveres olhos para ver, observa a alegria nos animais, nos pássaros, nos peixes, nas árvores, no sol e nos ventos, nas estrelas e no mar. Parece lógico que as árvores sorriem pelos lábios das flores, os peixes pelas suas cadências ao deslizar nas águas, os pássaros nas exuberâncias dos voos, o sol pelas viagens vertiginosas dos seus raios,
as águas pela musicalidade das ondas, os animais pelos impulsos instintivos da competição nos campos, os ventos pelo seu deslizar suave na face da terra e as estrelas pela harmonia que emprestam à mecânica universal. E nós outros, como os mais bem dotados seres da criação, não teremos de dar uma nova feição enriquecida à alegria? O que faremos dela? Devemos fazer as coisas mais agradáveis. É pela alegria e através dela que o nosso amor deve sensibilizar os nossos companheiros. É por ela e através dela que a nossa caridade deve se fazer presente em todas as oportunidades de servir. É por ela e através dela que a fraternidade de nós para com os outros deve ser alastrada em todas as direções da vida. Alegria, André, é vida. E para sermos alegres, necessariamente temos de fazer a nossa parte, pois todo aperfeiçoamento requer do candidato o esforço próprio. Começa hoje mesmo a exercer a gentileza. Se já és dono dessa maneira elevada, procura melhorar mais, pois a alegria verdadeira nasce de pequenos gestos para engrandecer no todo da alma. Os grandes rios se alimentam dos pequenos córregos para se tornarem verdadeiros mares. Jesus se calou sem que os apóstolos pressentissem e meditou com eles. O ambiente estava repleto de pura alegria. O Nazareno havia dado um cunho da satisfação na disposição de cada criatura ali reunida. Rematou sua fala com delicadeza. André, o sorriso bem posto na feição do homem é um patrimônio divino. É uma conquista do tempo cujo preço foram séculos incontáveis de aprendizado. Na terra, somente os homens possuem essa virtude. Os outros reinos estão a caminho dela. E nós devemos agradecer a Deus por sabermos aperfeiçoar esse estado divino em nossos corações. E eu desejo que a alegria pura seja o sol despontando nos céus da tua boca, para que esta possa, com maior valor, anunciar a boa nova do reino de Deus. Todos os discípulos, naquela noite, saíram da igreja dos pescadores sorrindo, motivados por aquele que representa a alegria dos céus. Que Jesus nos abençoe.
de uma imensa vida que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. Fonte de vida, que generosa